Deixai a voz que traz toda a esperança. Oi, eu sou o Carlos e esse é o Oca dos Livros e hoje vamos falar de Inferno. Não esse inferno. Este Inferno, que é o último livro lançado pelo famoso escritor Dan Brown, o mesmo de O Código da Vinci, e publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro, como vocês podem ver com essa capa muito bacana, onde você tem aqui tudo em alto relevo com esse carão do Dante Alighieri. E o personagem principal dessa história é o Robert Langdon, que é o professor de simbologia mais fodão da Universidade de Harvard. A história começa quando Robert Langdon acorda em um hospital italiano em Florença, com um ferimento a bala na cabeça, sem as suas memórias, sem saber por que ele está ali na Itália ou como ele chegou ali. E antes mesmo de ele saber o que está acontecendo, alguém invade o hospital tentando matá-lo. Mas é nesse momento que a linda e inteligente médica Sienna Brooks ajuda o nosso professor universitário a fugir do hospital. E é então que Sienna Brooks revela que quando foi tratado os ferimentos de Robert Langdon, ela encontrou um objeto macabro, assustador, dentro do paletó dele. E que provavelmente é por causa desse objeto que tem gente perseguindo e tentando matá-lo. Esse objeto é na verdade uma espécie de mapa que leva os dois aos mais estranhos enigmas e mistérios envolvendo uma das obras-primas de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que é um poema escrito na Renascença e dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. E é por isso que o nome desse livro é Inferno, porque grande parte dos enigmas contidos nele fazem referência à parte do inferno da Divina Comédia. E é assim que Robert e Sienna descobrem que um geneticista bilionário e maluco, fã da Divina Comédia, planeja liberar uma espécie de nova peste negra, acreditando que com isso ele vai conseguir reduzir o número de pessoas no mundo, evitando uma futura escassez generalizada de alimentos e dessa forma conseguindo salvar a espécie humana de sua própria extinção. É bem no estilo Thomas Malthus com sua teoria malthusiana. Cabe então a esse professor universitário e a jovem linda médica desvendar todos os enigmas deixados por esse geneticista maluco antes que seja tarde demais e a peste seja liberada, dizimando grande parte da população. Tudo isso ao mesmo tempo que eles estão sendo perseguidos por uma organização misteriosa que quer vê-los mortos. Uma coisa muito legal desse livro é que ele é quase uma espécie de biografia da vida de Dante, tendo várias referências à sua obra, A Divina Comédia, e você acaba ao longo da leitura ficando com muita vontade de ler de fato A Divina Comédia, que é um dos grandes clássicos da humanidade. E falando de Divina Comédia, que de comédia não tem nada, pois o termo comédia naquela época, como o livro explica, tinha outro significado. E isso é uma das coisas mais legais nos livros do Dan Brown. São tantas informações históricas e curiosidades que você lê o livro e acaba aprendendo muita coisa sobre simbologia, história, origem das palavras. E não tem como ler esse livro sem ficar com vontade de assistir uma aula do Robert Langdon, que parecia aquele tipo de professor que pega aquela matéria mais chata do mundo e consegue transformar na coisa mais interessante e bacana de se assistir. E também a vontade que dá de ir para a Itália lendo esse livro, pois o Dan Brown descreve a arquitetura italiana com tantos detalhes que a minha vontade foi de vender meu fígado, ou parte dele, para conseguir dinheiro para comprar as passagens para ir para a Itália, visitar Florença, visitar Veneza. E, nossa, o Dan Brown consegue te transportar para aquele cenário de uma forma incrível. Outra coisa que eu gosto muito nesse livro, como aluno de medicina, é o fato de ele abordar alguns debates sobre bioética. Temos, por exemplo, o envolvimento da Organização Mundial da Saúde tentando impedir a liberação dessa perigosíssima arma biológica. Temos também alguns debates sobre até onde matar milhões de pessoas para salvar a humanidade ou impedir a sua extinção realmente é algo correto ou, sei lá, altruísta. Outro debate interessante do livro é até onde os avanços científicos podem interferir e modificar o ser humano. Agora imagine a minha emoção ao ler o livro e encontrar a origem da palavra quarentena e, sei lá, 2 dias depois assistir uma aula na faculdade e o professor perguntar exatamente isso. Foi tipo, eu sei! Ou mesmo conhecer um pouco mais da história da peste negra, as consequências que ela teve na Europa,
saber como os médicos da época lidavam com a doença, o tipo de vestimenta, o motivo deles usarem aquela máscara bicuda e tudo mais. Tudo isso o Dan Brown coloca aqui no livro e são curiosidades super bacanas de se saber. Isso sem falar do terror, que é ler um livro que fala sobre o possível risco de uma pandemia e depois você ligar a TV e ver uma notícia falando sobre o possível risco de uma pandemia de ebola. A palavra hipocondria define a minha leitura desse livro. Eu já vi muita gente dizendo que não gostou desse livro e que não gosta dos outros livros do Dan Brown por ele sempre seguir a mesma fórmula nas suas obras, que é de um mocinho que acaba sendo enfiado em algum tipo de problema, tem que salvar o mundo de alguma coisa, onde ele vai ter que pegar várias pistas, desvendar vários enigmas, e sempre vai ter a ajuda de uma linda mulher, tipo, que também tem um QI tão elevado quanto o dele. E o vilão é sempre alguém que, tipo, o mocinho acreditava que não poderia fazer aquilo, ou alguém que ele confiava muito. E, de fato, todos os livros do Dan Brown seguem essa receita básica. Bem, eu não sei, particularmente eu gostei do livro. Eu não sei se é por ele trazer várias coisas relacionadas à área da saúde, ou se é porque eu ainda gosto dessa receita de bolo do Dan Brown. Bem, o livro tem sim alguns defeitos. Essa questão da receita de bolo traz de fato alguns problemas, pois você consegue sacar o que vai acontecer em seguida no livro. Algumas reviravoltas você meio que olha assim, tipo, sabia que isso ia acontecer. Tem uma parte já no meio do livro em que a leitura fica um pouco cansativa e enjoativa, porque parece que a história não está saindo do lugar. Tem um vídeo gravado pelo vilão da história que, cara, ele fica mencionando esse vídeo tantas vezes ao longo do livro que eu ficava tipo, cara, para de repetir, eu já entendi que tem esse vídeo e tá, beleza, tipo... algumas coisas do livro realmente incomodam, mas em geral ele é um livro muito bacana. Eu acho que é uma ótima fonte de entretenimento e tem várias curiosidades muito legais, como eu já mencionei. E sim, apesar dessa receita de bolo, tem partes que ele surpreende sim. Tem partes que eu tive que voltar em algumas páginas pra ver, tipo, cara, será que eu perdi algum detalhe? Porque, tipo, onde é que ele mencionou isso? Que reviravolta é essa? Então, apesar da receita de bolo, apesar da formulazinha mágica do Dan Brown, você tem sim muitos momentos surpreendentes no livro. E se você está interessado em ler esse livro, eu super recomendo que você também faça a leitura da Divina Comédia de Dante Alighieri. Ela é facilmente encontrada no site brasileiro Domínio Público. Eu já fiz o download gratuito do e-book, já dei início à leitura dele. O link, para quem quiser, vai estar aí na descrição do vídeo. Assim que eu tiver terminado de fazer a leitura da Divina Comédia, eu faço uma resenha aqui no canal. E a Divina Comédia começa com o próprio Dante descendo até o inferno em busca da sua amada Beatriz, que faleceu. E essa primeira parte do inferno teve tanta influência na literatura, nas artes, como no próprio livro do Dan Brown, que fez uso dessa parte da Divina Comédia para escrever isso aqui. Ele menciona vários filmes que foram baseados no Inferno de Dante, várias obras literárias que também foram baseadas no Inferno de Dante. Ele até menciona uma coisa que eu achei muito legal, que ele fala que a própria ideia de inferno que a Igreja Católica usa teve muita influência da Divina Comédia do Inferno de Dante. E eu fiquei assim, tipo, caraca! Ele menciona uma coisa muito bacana, que é o fato de que depois da Divina Comédia ter sido escrita, o número de fiéis da Igreja Católica aumentou gigantescamente, justamente pelo inferno descrito por Dante ser uma coisa muito macabra e dolorosa, e ninguém gostaria de ir para esse tipo de inferno. E por ser um escritor tão famoso, você encontra o livro do Dan Brown em qualquer livraria, seja ela online ou física, não só o Inferno, mas as outras obras também, como é o caso de Ponto de Impacto, Fortaleza Digital e o que eu chamo de Saga Robert Langdon, por ter o Robert Langdon como protagonista, que cronologicamente seriam Anjos e Demônios, que de longe é o meu livro favorito do Dan Brown, O Código da Vinci, O Símbolo Perdido, que é o que eu menos gostei, e o último que ele lançou, que é Inferno. O final desse livro é surpreendente, ele deixa uma espécie de cliffhanger, dá a sensação de que pode ter uma continuação. Eu não sei se o Dan Brown planeja fazer uma continuação para esse livro. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de ler um trecho que eu acho muito bacana desse livro. É uma frase bem curtinha, que é: os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral.
E se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu joinha e também se inscrever no canal para receber os novos vídeos. E se você também quer se manter atualizado sobre o que tá rolando no mundo cultural, de entretenimento e artes em Roraima, então não deixe de checar e se inscrever no canal Cultura 7, que tá firmando uma mega super parceria com a Oca dos Livros, dando visibilidade ao que há de melhor na terra de Macunaíma. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais e nos vemos no próximo domingo. Falou!